Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo, né? Vamos conversar com Adriano Silva, que é psicólogo. Ele vai falar da visão dele, a visão da psicologia na aplicação da Lei 15.100, que determina a proibição de celular em sala de aula. Boa tarde, psicólogo Adriano Silva. Boa tarde, Jefter. Boa tarde, amigos que estão assistindo essa live. Quero primeiro parabenizar a você, Jefter, pela importância, de falar de um tema que é atual e vai impactar, né, na vida das escolas, dos pais, dos alunos. Eu sou o psicólogo Adriano, né, como você já falou, eu sou psicólogo cognitivo comportamental. Hoje também estou psicólogo no CRAS, né, da Prefeitura de Alto Rodrigues. E vai ser interessante falar sobre isso. Que bom. Adriano, a gente conversou na segunda-feira com a professora Raquel, que é diretora da Escola Municipal Monsenhor Alfredo Gugel, e nós fizemos vários questionamentos. Ela deu uma explanação muito boa a respeito da lei, que muitas vezes já está, a escola já vem trabalhando essa questão, né? Mas aí eu queria saber do senhor qual é a percepção sobre a relação entre o uso de aparelhos eletrônicos e a saúde mental das crianças e nossos adolescentes. Uhum. Em primeiro lugar, eu assisti, né, uma parte da participação da professora Raquel, muito interessante, os pontos que ela levantou lá. E, assim, essa questão do uso do celular é algo que, mesmo antes dessa lei, já vem sendo discutido, já vem sendo observado, já vem sendo feito estudos sobre os impactos do uso do celular, principalmente em crianças e adolescentes. O celular ele tem causado muitos danos. Por quê? Por causa do uso exagerado. Né? Tem um ditado que diz assim, né? A diferença entre o remédio e o veneno, né? É a dose. Então, o problema do celular, o celular em si não é um problema, mas o uso que se faz dele. Então, essa lei, ela vem simplesmente bater o martelo de uma questão que já vem sendo observada por educadores, a própria neurociência tem estudos que indicam, né, os males, que a gente pode falar daqui a pouco, que o celular tem causado nas crianças e adolescentes. Verdade, muito sério o problema, né? Muito sério o problema da. E quais são os sinais de sofrimento psíquico que o senhor considera mais relevantes nos estudantes que fazem uso excessivo dos dispositivos eletrônicos? A questão do celular foi uma questão circunstancial, e eu diria que até necessária, por causa da pandemia. Né? E quando veio a pandemia, passou aquele tempo que as aulas foram suspensas, ninguém ia para a escola, então levou um tempo a se pensar como é que ia fazer com que as crianças não se atrasassem tanto nos estudos. E a solução que encontraram, na época, foi aulas remotas. Né? E para que essas aulas remotas pudessem acontecer, havia a necessidade de um meio. E o meio mais fácil, acessível, foi o celular. Porque nem todo mundo tinha computador. Se você for olhar hoje, eu estava vendo uma pesquisa aí sobre a quantidade de mobile, né, aparelhos portáteis que existem. O celular ele ganha de longe a quantidade de aparelhos que existem em relação ao computador, né, o notebook e o tablet. Então, o celular é o que estava mais próximo das pessoas. Então, foi através do celular que as aulas remotas eram acompanhadas. Então, criança que não tinha celular, os
pais tiveram que comprar celular, né? Então, houve aí uma, uma grande quantidade de crianças que passaram a ter contato com o celular. E aí, os pais não tinham aquele critério de só dar o celular no momento que fosse assistir aula. E eles começaram a ter acesso ao celular, vídeos, YouTube. Né? Então, assim, os tablets não eram nem tão nocivos quanto a questão do celular. O celular, ele tinha acesso a muito mais coisas. Então, a partir daí começou o problema. E aí a gente começou a receber nos consultórios crianças que começaram a apresentar problemas que até então não tinham, que eram problemas de ansiedade, né? Ansiedade por causa do uso de tela. E aí esses problemas de ansiedade, de início, algumas pessoas não sabiam o que era. As crianças começaram a ficar muito dependentes desse uso do celular. E aí depois nasce até um termo que ainda não está descrito no DSM, né, que é o Manual de Doenças Psiquiátricas, que é o nomofobia, que é justamente as pessoas, né, que não conseguem ficar longe dos celulares. Né? E nomofobia é uma junção aí de uma palavra em inglês, né, no mobile, com fobia do grego. Então, é um termo utilizado para justamente essa ansiedade. E aí é interessante porque o celular ele causa uma ansiedade, o uso do celular causa ansiedade, e deixar de usar o celular também gera uma ansiedade. E aí você imagina como é complicado. Então, hoje, as escolas vão ter que lidar com uma situação assim, né? Porque tem pessoas hoje que têm uma dependência do celular. Você vai para os cantos e você vê criança, todo mundo com essa dependência do celular. Então, o celular ele tem causado problemas de ordem cognitiva, a questão do sono, né? Porque a luz azul, né, segundo a neurociência, ela incide no cérebro, né? E ela é prejudicial. É tanto que você vai comprar um óculos hoje, você tem óculos com filtro azul. Por quê? Antigamente isso não era realidade, né? TV de tubo, era só o que você tinha de tela, praticamente, né? Uhum. Celular, nem computador, ninguém tinha acesso. Só que hoje os óculos já vêm com isso. Por quê? Para proteger, não é a sua vista, é a questão dos danos cognitivos. Então, pesquisas indicam, né, que o uso do celular ele tem causado déficit cognitivo, e aí com a inteligência artificial isso tem se agravado, porque as pessoas começam agora a ter essa dependência, né, de pensar, porque ficam muito vinculados à questão da inteligência artificial. Então, você tem questões cognitivas de atraso, até mesmo as questões das redes sociais, né? A questão da dopamina, porque as redes sociais elas mexem com a dopamina do cérebro. Aquele lance lá de você ficar passando, né, os feeds ali, passando os vídeos, aquilo dali ele mexe com a questão da dopamina. Então você tem um derrame aí de dopamina em excesso, e aí quando você tira aquilo, toda vez que você tem um excesso de dopamina, né, no cérebro, depois disso você vê uma dessensibilização, você precisa de mais dopamina para você sentir prazer. Aí é onde vem o vício do celular. Então, assim, o vício do celular está muito ligado às redes sociais. E eu diria nas redes sociais, mais especificamente, TikTok, Instagram, porque o YouTube, eles são vídeos mais longos, né? É tanto que hoje a, a moda são vídeos curtos. Opa, desculpe, meu gato aqui subiu aqui. Ah, tudo Hoje, bem. hoje a moda são vídeos curtos. Por que os caras fazem vídeo curto? Porque eles descobriram essa questão da dopamina. Quando você vê um vídeo curto, você tem um pico de dopamina no cérebro. Né? E aí você quer ver o outro vídeo. Então, hoje é vídeos curtos. E isso aí, as redes sociais, né? TikTok, Instagram, as pessoas ficam ali. É tanto que você presta atenção que as pessoas passam horas ali e elas nem percebem. Né? Então, você tem uma
uma dissociação temporal, né, quando você está nessas questões da rede social. Então, os danos são muitos. Questão de sociabilidade, né, porque tem um isolamento, que também é fruto da pandemia, né? Na pandemia, a gente teve um aumento muito grande aí de fobia social, né? Que é uma ansiedade onde as pessoas começam a querer se isolar, não se sentem bem no meio das pessoas. E aí o celular veio a calhar, porque as pessoas começaram a se fechar muito nesse mundo do celular. E quando acabou a pandemia, as pessoas já estavam muito acostumadas a se isolar no celular. Então, os danos são muito grandes. Então, quando você vê o governo chegar a promulgar uma lei dessa, ela vem baseada em estudos. Agora, eu não sei como é que vai conseguir e até que ponto, porque, por exemplo, hoje eu estava conversando com um paciente que é adolescente e ela falava assim que no colégio dela já era proibido o uso do celular, antes dessa lei. Mas aí, no intervalo, eles liberavam o uso do celular. Mas, de acordo com essa lei, nem no intervalo é liberado, né? Eles consideram o ambiente escolar todo e qualquer espaço dentro da escola que esteja sob supervisão pedagógica. Então, recreio, tudo, né? O celular é proibido. Não, e eu acho justo, eu acho legal, e até a Raquel falou sobre isso, porque no intervalo a criança está lá, já começa a jogar, não consegue terminar a fase do jogo e já vai voltar chateada para a sala de aula. Isso, isso. Bem Né? observado, bem Ah, observado. a outra pergunta que eu ia fazer seriam quais as abordagens que você recomenda para ajudar os professores a lidar com o uso excessivo de aparelhos eletrônicos em sala de aula. Mas eu acho que antes disso a gente não deve responsabilizar completamente a escola. Muitas vezes o problema está em casa, porque na escola, de certa forma, tem autoridade e a criança termina guardando o telefone, né? Inclusive na abertura do ano letivo, mesmo com toda a recomendação, falando sobre tudo isso, teve professor que ainda conseguiu pegar ainda 4 telefones, né, na sala de aula. Mesmo assim, com tudo isso, ainda teve esse BO. Mas eu acho que a gente deveria direcionar essas dicas, essas recomendações, né, mais para os pais, porque quando chega em casa, o pai, o jovem bota a bolsa lá e vai para o telefone e fica a hora que quiser. Bem observado, Jeff. Assim, isso tem muito a ver como os pais criam os filhos. Então, a tecnologia, como eu falei, teve essa questão da pandemia, mas os pais não retomaram, né, não tiveram pulso de retomar as coisas. Por exemplo, eu não tive, posso ter outros problemas, né, como não existe criação perfeita, né, mas especificamente esse ponto eu não tive problema com os meus filhos. Eles vieram ter celular tarde, né? A gente veio dar celular por necessidade, tipo assim, estudar fora e precisar se comunicar, mas enquanto não via necessidade, eles não tiveram celular. Tanto que o meu menino aí, ele tá sem celular, quebrou o celular há um tempo, ele reclama e tal, mas, assim, é como se às vezes os pais se sentissem obrigados, porque, assim, fulano tem, outro tem, né? Meu filho tem que ter, meu filho não pode ser inferior a fulano e a Beltrano, tem que ter um celular, tem que ter um celular bom. Então, assim, existe também essa questão do consumo de status. Então, o celular virou meio que essa coisa. E vem os apelos, né? Ah, porque fulano tem. Eu nunca cedi esses apelos. Porque fulano tem, eu tenho que ter, aquilo outro, entendeu? Então, assim, você trabalhar a cabeça da criança é muito importante para ela entender as coisas, né? Porque senão você fica vítima de uma sociedade consumista e materialista. Às vezes os pais dão celular porque simplesmente não quer que seu filho seja, vamos dizer assim, inferior, não esteja no meio, independente da idade. Tudo bem se for mais para frente, né? Sei lá, aquela autoestima do adolescente, aí tudo bem, mas criança, né? Então, às vezes os pais fazem por isso,
ou muitas vezes simplesmente porque querem transferir a responsabilidade, né? Às vezes o filho dá trabalho, então bota o filho de frente de uma tela, né? Aí quem fica educando o filho é as redes sociais, né? É o YouTube, é o Instagram. Então, assim, os pais têm que ter esse limite, né? Impor esse limite da questão. A criança tem necessidade de ter celular, né? Ela tem necessidade. Existe um controle, né? Então, os pais têm que questionar isso. Se não tem essa necessidade, o celular já foi comprovado que é nocivo. E os males disso a gente vai ter ao longo das gerações. O quanto você puder evitar que seu filho tenha acesso a celular é melhor. Mas os pais, às vezes, não estão tão preocupados com os danos, né? Vamos dizer assim, que aquilo pode causar no seu filho. Às vezes está mais preocupado com que ele não enche o saco, né? E ele tem o que fazer, né? Então, assim, as pessoas não pensam a longo prazo. Então, uma dica é os pais mesmo. Eu acho que você está certo. Tudo começa em casa, né? E aí, por isso que eu digo, assim, de uma certa forma, há uma transferência, uma situação que, para as escolas, né, tem que lidar com algo que deveria começar primeiro em casa, né? Deveria começar primeiro em casa. Se você tem, por exemplo, um filho pequeno, né? Um filho pequeno, qual a necessidade? A escola tem celular, por exemplo. A escola tem celular. Se acontecer alguma coisa, né? Liga para o pai ou para a mãe. Mas não, agora tem que o contato ser direto, né, com a criança. E assim por aí vai. Verdade. Deixa eu mostrar para você aqui um vídeo. Eu achei agora. Que é a escola lá em São Paulo, uma escola presbiteriana Mackenzie, eu acho que você conhece. Tem uma crença com Se ele. não conhece, vai conhecer agora. É Deixa esse? eu apresentar, deixa eu mostrar aqui para você. Vou Eu, presbitério, compartilhar. minha igreja, né? A igreja presbiteriana, né? Eu conheci o Mackenzie, é uma referência, né? O Mackenzie é uma referência de universidade. É, né? É, sim. Pois é. Não sei se você já está vendo aí. Deixa eu ampliar um pouquinho mais para você ver como é que está a coisa lá. Deixa eu. Olha aí. Só botar, ó, como é que está o intervalo das aulas lá? Ó. Tem. Mas, rapaz, bem animado, viu? Até as orientadoras entraram na dança. Como será que estão os intervalos dos alunos sem celular? É isso, né? Até as orientadoras Muito entraram. legal, viu, gente? É isso aí, né? É porque você pega o desenvolvimento da socialização, ela começa na infância, né? E se aprofunda na adolescência, e na juventude ela já está bem configurada. E aí você pega o celular, ele cria uma ruptura nisso, porque as crianças começam a se isolar, ela tem tudo que ela quer no celular, o joguinho, principalmente joguinho, né? E aí, em vez dela estar construindo e desenvolvendo as habilidades sociais, né, de sociabilização, elas estão se alienando. Então, é interessante esse vídeo aí, porque mostra o que antigamente existia, né? Essas interações sociais. E aí o celular ele veio causar esse dano. Né? Pois é, Interessante. a diretora Raquel disse que está fazendo isso na sala, nos intervalos, né? Pintando a quadra, alguns pontos lá, com joguinho, com dama. Está diversificando isso daí. E está surtindo efeito porque ela disse que já começou isso desde o ano passado, a trabalhar justamente essa parte aí, né? Uhum. Porque Vamos lá você para a tira o celular próxima? da criança, você tira o celular da criança, e aí ela vai ter que inventar alguma coisa. No primeiro momento vai vir ansiedade, vai vir aquela raiva, aquela frustração. Mas depois ela vai ter que criar algo para passar o tempo. E ela vai se voltar para o amiguinho que está do lado. Né? Então,
é a consequência. Então, você acha que a proibição do uso dos eletrônicos durante as aulas é uma medida eficaz, né, para a saúde dos alunos? Por quê? Eu acredito. Eu acredito, primeiro, por esse aspecto. Por exemplo, se você usasse o celular para fazer pesquisa enquanto você está na aula, né, sobre o assunto, né, como acontece às vezes na faculdade, o professor está dando uma aula, aí você quer tirar uma dúvida, vai lá no Google, né? Mas não é isso muitas vezes que acontece, né? Às vezes está lá, aí o quê? Está tirando uma selfie, né? Aí já está distraindo, tirando a concentração, né? Está respondendo alguém lá no WhatsApp, está vendo um videozinho, né, de um coleguinha, de uma coleguinha, né, uma dancinha no TikTok. Então, isso distrai, né? Dentro da sala de aula. Então, eu acho muito interessante ter da sala de aula, porque o celular dentro da sala de aula, ele prejudica, de uma certa forma, o aprendizado, por causa dessas questões, né? Por outro lado, se ele bem utilizado, como eu falei, ele ajuda, né? Ele ajuda no processo de aprendizagem. Agora, na questão fora da sala, ele atrapalha a socialização, porque cada um se isola no seu mundo. Se você tem um celular, por que eu vou prestar atenção no outro? Vou prestar atenção no celular. Então, se você tira, você, de uma certa forma, você está contribuindo para a socialização, que é interessante, que a escola não é só aprendizado. É bom entender isso. As pessoas pensam que você vai para a escola só para aprender conteúdo. Não. Você vai para a escola para desenvolver interações sociais, né? A criança, ela vai desenvolver ali. Então, a escola, ela também é esse aprendizado social. Então, eu acho interessante essa medida, né? Agora tem De que ter que o apoio dos forma? pais. Sim, como é? Agora tem que ter o apoio dos pais, né? Pois é essa parte aí, né? Como é que você recomenda que os pais abordem o uso dos dispositivos eletrônicos em casa, considerando que a lei proíbe na sala de aula? Como é que vai tratar essa questão? Como é que você orienta melhor isso aí? Primeiro, é o seguinte, se você tem um filho que tem celular, primeiro você tem que acompanhar o que ele está tendo acesso. Tem que haver, se você decidir, não, eu quero, a minha opinião, eu acho que determinadas idades, meus filhos vieram ter celular lá por volta aí dos 12 anos por aí, 12, 13 anos. Antes disso não tinha celular. Então, assim, eu acho que criança, eu defendo que criança não é para ter celular. Mas tudo bem, isso é uma questão minha particular. Não vou condenar nem pais que dão celular aos seus filhos, cada um. Mas, no mínimo, tem que ter uma supervisão, né? Tem que ter supervisão, ou seja, tem que ter tempo. Quanto tempo de tela? Existem até recomendações e estudos que falam do tempo de tela que os pais têm que permitir o filho. Então, você tem que ter uma supervisão. Então, vai ter tempo de tela. Quanto tempo você está na tela? O que é que você está vendo? Né? Deixa eu ver seus seguidores. O que é que você está acompanhando? Qual conteúdo você está consumindo? Né? Então, essas daí são as dicas que eu dou para os pais. A gente estava falando agora de nomofobia, né? Tinha uma pergunta aqui que eu tinha preparado aqui para você. Importante, gente, vocês saberem que eu não mandei as perguntas para o psicólogo Adriano. Ele não sabe o que, é que eu estou perguntando. Pois Não é, corre. rapaz, essas coisas tem que ficar combinado antes. Não, Produção! você é preparado, rapaz. Como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo. Ah, Você é preparado, rapaz. Não tem esse problema, não. tá certo. Você está altamente preparado aí. Como é que você acredita que as escolas podem criar um ambiente seguro e acolhedor para os estudantes que passam por um sofrimento psíquico? A lei, a lei diz que as escolas têm que capacitar os profissionais e criar um ambiente acolhedor, né? Acolhimento. E a capacidade de perceber e detectar sofrimento psíquico. É um olhar, né? Um olhar diferenciado, né? É perceber. E
para que isso aconteça, tem que haver capacitação, né? Saber identificar o sofrimento, né? O grau de sofrimento. Então, existe algumas situações que são exceções, né? A lei diz que é a proibição do celular, então as pessoas podem pensar assim, agora não, em nenhuma situação pode ter celular. Não, tem situações, por exemplo, questão de acessibilidade, né? Pessoas que têm algum tipo de limitação física, motora, né? E que precisam do celular para que possam absorver o conteúdo, se comunicar, é aberto, não é proibido, né? Situações onde vai garantir a inclusão, né? Então, inclusão, quando a gente fala inclusão, é inclusão digital, né? Ou seja, para que a pessoa ela possa ter acesso aos conteúdos e os materiais. Então, isso não é vetado, não é proibido. Por exemplo, questões de saúde. Por exemplo, há situações em que alunos precisam do celular por questões de saúde, que tem alguma doença crônica e possivelmente precise entrar em contato, o pai ou a mãe precisa entrar em contato. Então, questões de saúde, né, se for detectado e tiver um diagnóstico, aquela criança ela tem um problema de saúde e ela precisa fazer o uso do celular, essa criança está fora dessa proibição, né? Então, existem essas exceções. E, por exemplo, situações onde a criança ela tem, por exemplo, um transtorno de nomofobia, né? E aí isso vai precisar ser tratado. E não pode necessariamente só tirar essa criança do celular, porque isso vai causar um sofrimento. E aí os profissionais têm que estar capacitados para saber identificar que muitas vezes aquilo não é só uma birra, não é só uma questão de opinião. Às vezes aquilo pode desencadear uma ansiedade por causa da proibição do celular. Aí vai ter que ter um manejo. Vai ter que ter um manejo para poder tratar essas questões. E, se necessário, até encaminhar essa criança para terapia. E aí eu quero até fazer uma ressalva aqui para você, uma informação que muitas pessoas não sabem, né? Que as pessoas psicologia, né? Pensa que psicologia é uma coisa só. E, por exemplo, o psicólogo educacional, o psicólogo que trabalha em escola, ele não faz psicoterapia. Ele não pode fazer psicoterapia. O que é psicoterapia? É acompanhamento psicológico. Ele não faz tratamento psicológico. Ele trabalha numa equipe multidisciplinar para ver as questões de aprendizado, deficiência de aprendizado e detectar sofrimentos psíquicos. E uma vez detectado, ele tem que encaminhar para o sistema de saúde, né? Então as pessoas pensam que o psicólogo na escola ele vai fazer terapia, acompanhamento. Não, não pode. Não é. Psicólogo educacional trabalha numa linha, psicólogo social trabalha em outra linha. Quem faz psicoterapia? O psicólogo da saúde. Então, o psicólogo, uma vez identificando um transtorno, ele vai encaminhar, né? Vai chamar os pais e, eu conversei com seu filho, percebi que ele está com um grau de ansiedade, então, assim, ele está muito dependente do celular, tem que fazer terapia. Então, assim, a escola vai ter que ter esse jogo de cintura em algumas situações, onde, por exemplo, tirar o celular vai causar um sofrimento muito grande. Então, tem que haver um manejo. Por isso que a lei ela deixa bem claro, tem que haver capacitação dos profissionais. Não pode também ser feito de qualquer jeito, entendeu, Jéssica? E aí vai depender da visão dos diretores, da gestão, entendeu? Tá? Como é que vai tratar isso? Então, capacitação é fundamental. Nós falamos aqui sobre os alunos, mas estamos esquecendo dos profissionais. Como é que fica a saúde mental dos profissionais, psicólogo Adriano? A questão da saúde mental dos profissionais, se você for olhar, existem índices alarmantes de professores que sofrem de problema de saúde mental. A sala de aula ela não é fácil. Ela em si, ela já traz uma carga e um estresse muito grande. Então, os professores, os profissionais, né, eles têm enfrentado problemas de ansiedade. Os próprios professores têm sofrido em algumas situações, existem relatos, né, que
não aqui necessariamente, né, mas teve um tempo que foi notório aí, está em todas as redes sociais, uma professora sofrendo desculpa, assédio moral de uma secretária, né, de educação do Estado, né? Então, assim, existem essas relações conflituosas dentro do próprio quadro, né, profissional nas escolas, né? Que falta muitas vezes uma humanização, falta uma visão administrativa mais humana e olhar para o profissional mais como ser humano. E aí esses profissionais muitas vezes estão sobrecarregados, certo? Entendeu? E eles vão ter que lidar com isso. Ele já tem a sobrecarga dele, as cargas emocionais, e lida com essas crianças também, que já traz toda essa carga emocional dos lares, de casa, né? Obrigado. Quais são as suas dicas e recursos ou programas que você sugeriria para as escolas que desejam educar os alunos sobre os riscos do uso imoderado das telas? Olha, Jeff, as escolas, elas devem se inteirar, não vou especificar aqui algum programa específico, até porque a minha área não é psicologia educacional, né? A gente trabalha mais na área da saúde mental e hoje eu estou psicólogo social no CRAS, né? Pela assistência, está sendo uma experiência nova, né, de aprendizado para mim, mas assim, na área educacional a gente entende como é que é o trabalho do profissional, mas é muito interessante as escolas, os gestores, trabalharem junto com esses psicólogos, que até existe uma lei, salvo engano, essa lei ainda não entrou em vigor, em que todas as escolas deverão ter um psicólogo, para justamente ter esse olhar da saúde mental dos alunos e também capacitar os profissionais, que é um dos trabalhos do psicólogo educacional, é capacitar os profissionais em relação à questão da saúde mental. Então, a dica que eu dou é isso, é trabalhar mais junto com os psicólogos da educação e eles assim vão estar direcionando melhor e vendo meios e formas, estratégias para tratar com essa situação. Bom, eu vou deixar o espaço aí. A gente passava o dia conversando, né? A gente passava o dia conversando, mas já passamos de meia hora. E eu gostaria de deixar o espaço aberto aí para suas considerações finais. Ok. Quero aqui agradecer assim, esse espaço para a gente estar falando sobre um assunto que é tão importante e atual, atualíssimo, quente. Você pegou um assunto quente, Jeff, né? E foi agora em janeiro, né? Foi sancionada, né? Essa lei. Então, parabenizar por estar trazendo assuntos atuais e também conhecimento para que os profissionais possam se atualizar em relação a esse tema que é tão importante. Então, assim, eu só quero agradecer e, desde já, parabenizar por mais um programa ao vivo. Verdade. Eu que quero lhe agradecer pelo tempo, você dedicar um tempo para a gente tratar esse assunto, e ao mesmo tempo já lhe convidar para um próximo que a gente já está trabalhando, que é sobre a saúde mental dos profissionais, né? Essa parte aí a gente vai falar muito aí, a gente está preparando um vasto material e vamos precisar da sua parte aí, viu? Ah, que legal, Jeff. É outro tema muito quente, né? A atualização da NR1 aí agora, as empresas estão perdidas sem saber como fazer, contratando empresa de consultoria, né? Como é que eles vão implantar essas políticas de saúde mental, né?
nas empresas. É um tema bem interessante, é um tema que me agrada muito, né? A saúde mental do trabalhador, né? E também saiu uma lei agora, no finalzinho aí já de 2024, saiu uma lei do governo aonde vai estar premiando as empresas com um selo de qualificação, de qualidade, né? Um selo de certificação, Sim. as empresas que implantarem um programa de saúde mental na empresa. E ele dá lá as diretrizes, lá, passo a passo, todos os pontos, sobre a lei 8.000 e alguma coisa, me falha a memória, mas eu acho que quando você trouxer o assunto, você vai trazer tudo bem Nossa mastigado. equipe está se debruçando nisso daí para deixar tudo pronto para no em maio, que é o Dia do Trabalhador, a gente já está com esse material já rodando já faz tempo. Ah, ótimo, muito bem. Legal. Show de bola. Adriano, muito obrigado pela mais uma vez, né, lhe agradecer aí. E se quiser deixar o e-mail aí, algum contato que as pessoas possam lhe procurar, fique à vontade, viu? Se quiser mandar aí para a Bem, gente já coloca. uhum. Deixa eu botar aqui. Aqui, tá, aqui em Alto Rodrigues, eu atendo lá na Clínica Labor, mais conhecida como a clínica do Dr. Feliciano. Eu Sim. atendo lá, faço atendimento psicológico, de psicoterapia. E deixar aí o meu Instagram, né? Adriano, agora, eu só dar uma olhada aí no meu Instagram aqui, que é @pc_Adriano. @pc_Adriano. Adriano. Ó, gente, tá na tela aí, viu? É esse daí? E é isso mesmo. Rapaz, o negócio é eficiente, viu? Eu estava falando e já está indo quentinho, igual o pão de padaria, né? Aqui a equipe está preparada. Teve folga hoje, não. A gente também está ali no CRAS, com atendimento ali, acompanhamento às famílias em situação de vulnerabilidade, né, para acompanhamento social, com a nossa coordenadora lá, Fabiane. Também Fabiana é uma nossa boa pessoa, secretária. foi uma das primeiras pessoas que a gente entrevistou aqui para falar sobre o Janeiro Branco. E Sabe também ali a tudo. nossa secretária de assistência social, né, Jaqueline. Então, assim, a Sim, equipe mandar um abraço para Jaqueline gente Besta, boa. né? Quero mandar também um abraço aí, né? Já que não está nessa sessão de abraço, mandar um abraço também para Está aberta a sessão abraço. minha companheira de equipe técnica, né? Josi, né? A assistente social Josi, que faz parceria comigo, e nós formamos a equipe técnica ali do CRAS. Que massa. Show de bola. Obrigado, meu querido. Deus abençoe a vida de você hoje e sempre, viu? Precisando, a gente está aqui, viu? Vou precisar de você. No próximo assunto aí, a gente vai trabalhar isso aí, viu? Ok. Valeu, Adriano. Valeu, Pois é, amigão. gente. Conversamos aí com Adriano Silva, que é psicólogo, e falou sobre as aplicações da psicologia na nova lei federal que proíbe o uso de celulares em sala de aula. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? E fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês hoje e sempre. Até sexta.